Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por fazer um cumprimento especial quer ao Sr. Presidente, quer ao Sr. Ministro da Economia. Esta comissão iniciou-se já há algum tempo, mas começamos agora na fase mais relevante, que é a fase das audições. E eu diria que há aqui, e o CDS solicitou a vinda do Sr. Ministro da Economia, entre outros ministros, porque há aqui dois objetivos fundamentais. O primeiro é fazer um ponto de situação, eu diria quase um mapa, um painel de controle que nos permita perceber o ponto de situação em relação às medidas nas várias áreas, e seja economia, seja saúde, seja trabalho, sejam outras, para depois podermos passar à segunda fase, que é fazer a avaliação das medidas, e aí naturalmente surgirão divergências e diferentes opiniões. Mas o apelo que eu queria começar por fazer ao Sr. Ministro é que eu acho que, para além das opiniões e dos achismos, há algumas coisas em que nos podemos pôr de acordo, e essas têm a ver com factos e com números. E a grande dificuldade, e uma das razões que motivou o nosso pedido para que esta comissão existisse, é que, de facto, em relação à Covid, não há um painel de controlo simples que nos diga medidas, entidades abrangidas, entidades que ficaram de fora e execução. E estão sempre a surgir dúvidas. Eu trouxe-lhe 3 exemplos de dúvidas factuais sobre números que eu gostava de saber se é possível esclarecer, porque elas terão de certeza esclarecimentos. E fui ao documento mais recente que encontrei, que é o PowerPoint do seu Ministério, Apoios à Economia e ao Emprego, que é de facto bastante completo e tem um primeiro slide bastante completo com um mapa de todos os apoios à economia. E diz-me 22 mil milhões de euros no seu PowerPoint de apoios à economia e ao emprego. E eu estranhei este número, Sr. Ministro, porque eu, quando fui procurar o orçamento, não o encontrei. A única coisa aproximada que eu encontro no orçamento, que é onde se faz a previsão da execução de medidas, é 5.357 milhões de euros de impacto no saldo orçamental das medidas Covid. E aqui, eu posso-lhe fornecer depois estes números, aqui o Sr. Ministro poderá dizer, mas há aqui várias medidas que são neutras ou que não têm impacto orçamental. Mas também nas outras que fala, eu não consigo fazer os números baterem certo, porque, por exemplo, na manutenção do emprego, entre layoff simplificado, apoio à retoma progressiva e incentivo à normalização, diz o Sr. Ministro 1.700 milhões de euros. Quando eu vou à Direção-Geral do Orçamento, à execução, que é aquilo que de facto está a ser pago, somo estas parcelas e dá-me 1.135 milhões de euros até ao fim de outubro. Ora, levando em conta que no fim de outubro já levamos 7 meses de execução, mesmo que aqui se esteja a prever até dezembro, está a prever uma execução muito mais acelerada em novembro e em dezembro, e eu gostava de entender porquê. Até porque o período mais severo em que as medidas tiveram que ser mais robustas foi o primeiro período em que a economia estava toda fechada. Terceira dúvida, alívio fiscal e contributivo. O Sr. Ministro diz 3.900 milhões de euros. Eu fui pesquisar, de facto o Governo na altura, no relatório do Orçamento do Estado, não dá estas informações, dá apenas previsões brutas de receita, mas o tal diz-nos que o alívio, o impacto direto estimado das medidas de política Covid é de 1.666 milhões de euros na cobrança de receita, incluindo receita fiscal e receita contributiva, e fala do adiamento dos pagamentos por conta de IRC de 1.150 milhões de euros. Nenhum destes números, sejam somados ou não, nos conduz a 3.900 milhões de euros. E, portanto, eu gostava de saber se o Sr. Ministro tem abertura e disponibilidade para fornecer a esta Comissão um quadro com o elenco das medidas e a execução das medidas que possa ser atualizado mensalmente, porque eu creio que todos, independentemente das nossas diferenças de opiniões, nós queremos de certeza que isto corra bem. Mas podemos concentrar as nossas discussões nas diferenças de opinião e não em diferenças de números. E, portanto, eu pedi ao Sr. Ministro se consegue esclarecer isto e se está em condições de, a mais breve trecho, fornecer essa lista a esta Comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada. Com certeza que sim.
com certeza que iremos detalhar e podemos enviar e até tornar públicos estes dados. Estes dados são públicos, mas dispersos por várias fontes e por várias sedes e, portanto, julgo que a própria sugestão que a Sra. Deputada faz de tentarmos coligir isto de uma forma mais sistematizada e tê-la disponível ao público é, de facto, importante. Como diz, os dados de que dispomos são provenientes dos vários organismos que são responsáveis por cada uma destas parcelas, quer do ponto de vista da manutenção de emprego, estamos a trabalhar com base nos dados que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social nos transmitiu, quer ao nível daquilo que foram os apoios pagos no layoff simplificado, incluindo, talvez isto seja incluindo o valor das isenções de TSU, que não foram valores pagos às empresas, mas foram valores que as empresas deixaram de pagar e que contabilizamos no cálculo destes montantes, os incentivos extraordinários à retoma sob a forma de 1 ou 2 salários mínimos por cada trabalhador que tenha deixado de estar em layoff e que as empresas tenham recorrido, como também o regime do apoio à retoma progressiva, que, como sabe, recebeu uma alteração muito significativa no final de outubro, que desde logo passou por duas áreas que alargaram o âmbito das empresas elegíveis e que passaram a recorrer a esse esquema. Por um lado, o facto de o apoio à retoma progressiva passar a ser acessível às empresas com quebras de faturação superiores a 25%, quando antes era apenas de 40%, e, por outro lado, o facto de termos permitido que as empresas com quebra de faturação superiores a 75% pudessem reduzir a 100% o horário de trabalho, suportando o Estado a totalidade da recompensação retributiva devida aos trabalhadores, ficando a cargo dos empregadores exclusivamente a TSU sobre essa compensação retributiva. Portanto, há aqui um conjunto de apoios. Estes dados foram-nos transmitidos há 2 semanas pelo Ministério do Trabalho e seguramente lhe farei chegar estes dados atualizados. A mesma coisa relativamente às várias medidas de natureza fiscal e ao diferimento de compensações contributivas que medimos. Porque, se bem se recorda, nós fizemos um diferimento do pagamentos de IVAs trimestrais e de contribuições para a Segurança Social durante o 2º trimestre deste ano, mas voltámos a tomar uma decisão de diferimento de IVAs trimestrais e de contribuições para a Segurança Social já no final de novembro, e provavelmente por isso é que também não as contabilizou. E, por outro lado, também houve um conjunto de medidas, algumas aprovadas neste Parlamento, outras por iniciativa do Governo, de diferimento de um conjunto ou de afastamento de um conjunto de obrigações de natureza fiscal, desde os pagamentos por conta para as micro, pequenas e médias empresas e para as empresas com quebra de faturação superior a 20%. Portanto, os dados que apresentei nesse PowerPoint a que fez referência têm contabilizados todos estes montantes, incluindo estas alterações, com impacto sobretudo no 3º trimestre. Depois é verdade que contabilizamos não apenas medidas com impacto orçamental, mas também medidas suportadas com recurso a fundos europeus. Eu queria recordar que nós demos uma resposta muito importante à crise pandémica, que, entre outras coisas, levou muitas empresas a fazerem esforços de adaptação da sua capacidade produtiva para responderem especificamente a necessidades geradas por este Covid. Equipamentos, dispositivos, equipamentos de proteção individual, dispositivos médicos, outro tipo de equipamentos foram desenvolvidos pelas empresas portuguesas e apoiadas por fundos europeus. Foram cerca de 300 milhões de euros de apoio ao investimento que fomos capazes de lançar durante este período, a que se soma depois o valor das verbas do apoiar, que foram muito significativos e que são com recurso a fundos europeus. Neste
nestes montantes estão também contabilizados o impacto das moratórias bancárias decididas pelo Governo. Ou seja, estamos a contabilizar aquilo que é o serviço da dívida que ao longo destes meses até ao final do ano, as empresas, melhor dizendo, até ao final das moratórias, as empresas estão a deixar de pagar. Ou seja, decidimos inicialmente na primavera, depois estendendo sistematicamente, que as empresas iriam de pagar capital e juros até setembro de 2021 e o efeito da poupança que decorre destas medidas está contabilizada também nestes 22 mil milhões de euros. Eu espero que nos possamos entender e, portanto, vamos fazer isto. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas a questão da Sra. Deputada... Sra. Deputada, ainda tem tempo, por favor. Tenho, Sr. Presidente. Eu não tenho dúvidas de que com trabalho é possível chegar aqui a um painel de controle em que se perceba de onde é que estão a vir todos estes números. Eu só tentei explicar que, de facto, eu passei muitas horas e muitos dias, quase desde que começou a pandemia, a tentar perceber a execução das medidas e é impossível para alguém que não tenha a informação do Governo chegar lá. Esta informação devia ser transparente e eu acho que é possível. Chegamos lá. Eu gostava só de lhe perguntar, no restinho de tempo, layoff, não o layoff simplificado, mas a medida que veio substituir o layoff simplificado, o apoio extraordinário à retoma, que é mais ou menos, hoje em dia, no seu desenho atual, é mais, eu chamo-lhe às vezes o layoff complicado, mas esquematicamente é isto que está aqui. Esta medida foi inicialmente aprovada em 30 de julho, portanto começou logo no princípio de agosto. Até outubro havia apenas 67 milhões de euros executados nesta medida. Eu gostava de perguntar se isso tem a ver com o desenho inicial da medida não ser adequado. Hoje em dia o desenho é muito diferente e qual é a execução esperada até ao fim do ano desta medida em particular?